Em Moçambique, só é criminoso quem se opõe ao Partido Frelimo ou a algum membro do Partido Frelimo. Eu quero, de forma severa, criticar a Procuradoria-Geral da República. Nós vimos um caso aqui há bem pouco tempo do pastor Albino Manguel, que, porque falou alguma coisa na televisão que não agradou o sistema, foi chamado à Procuradoria para poder responder. Esses indivíduos que exibem nas redes sociais, não é, vídeos vandalizando materiais, facilmente são localizáveis e há como chamar essas pessoas. Mas a Procuradoria nunca se preocupou com essa gente. Coitado desse jovem que dizem, até pode ter sido forjado, de que ele destruiu o material eleitoral da Frelimo. Quantos destroem materiais de outros partidos e não são coisas chamadas a responder? Eu penso que é uma atitude muito errada. E é por isso que nós temos estado a dizer: a alternância política em Moçambique é necessária e urgente. É dever de todos os cidadãos não votar na Frelimo nem no seu candidato, para que esse desiderato aconteça. Por quê? Porque a Frelimo acha-se dona de Moçambique e faz e desfaz como quer. E é por isso que temos um país completamente torto. Completamente torto. Porque, na verdade, se houvesse justiça, eu acredito que há muita gente que já devia ter sido arrolada nesse processo eleitoral. Por quê? Porque fazem coisas que, inacreditavelmente, a Procuradoria-Geral da Polícia, da Procuradoria-Geral do Moçambique, faz vista grossa. Faz vista grossa como se nada estivesse a acontecer. Mas nós vivemos situações muito mais pesadas do que esse coitado de jovem que foi acusado, talvez até inocentemente, nesse crime. Muito obrigado. Obrigado, Justino Monjani. Paulo Guambi, vandalizar material de campanha de qualquer formação política em termos de campanha é crime. A minha questão é esta: qual é o pecado das autoridades na detenção desse jovem? É exatamente a detenção por ter feito isso ou é a questão de agirem de forma diferenciada em cada situação? A questão é esta mesmo, de agir de forma diferenciada, de agir em situações específicas. Isto significa que temos uma polícia que não age de acordo com a lei, de acordo com as competências, de acordo com as expectativas do povo. Isso dá-nos a percepção de que a polícia, ela até pode forjar crimes para imputar a um determinado cidadão, para mostrar um suposto serviço, não é? Quer dizer, não há credibilidade numa polícia que ela não é republicana. A polícia não pode vir nos dizer: esta aqui vandalizou o material de campanha do Partido Frelimo, e nós crermos assim de ânimo leve, quando nós conhecemos como é que atua esta nossa polícia. Ou seja, temos uma polícia, todas as instituições de justiça deste país, num descrédito. A ideia central é esta: havemos de começar a acreditar nesta polícia no dia que ela trouxer-nos gente dizer: estes aqui são membros da Frelimo que vandalizaram o material de campanha do Partido Frelimo, do Partido Podemos. Quem é que... Peço só para segurar o seu fio de pensamento. Produção, peço para que não role muito a imagem de campanha do candidato presidencial da Frelimo, porque estamos a falar sobre a detenção do jovem que vandalizou o material de campanha da Frelimo. Vamos nos prender nessa peça da vandalização. Peço, por favor. Pode continuar. A polícia, onde é que ela está quando acontecem situações graves de violência nesta campanha cometida por membros da Frelimo? Tivemos em Nampula a vandalização da sede da Renamo. Aqui em Maracuene, o Partido Podemos foi impedido de fazer a sua campanha por membros da Frelimo. Em Magude, o Partido Podemos foi impedido de fazer a sua campanha por membros da Frelimo. Em Mague,
um membro do Podemos foi incendiada a sua casa. Em Nampula, uma cidadã deslocada de guerra de Cabo Delgado parou de receber assistência alimentar, como deslocada que é, porque ela manifestou simpatia ao Podemos. E onde está a polícia a atuar aqui para impor a legalidade, a fazer o seu trabalho republicano, para beneficiar o cidadão pelo seu trabalho? Nada, não está lá a polícia. A polícia está onde supostamente um elemento da oposição vandalizou o material de campanha do Partido Frelimo. Como é que nós vamos dar crédito a essa polícia? Obrigado, Paulo Guambi. Justino Mondlane, essa atitude da polícia, a detenção de jovens, na sua visão, é legal ou ilegal ou peca por ser uma atitude que não é a mesma em relação aos membros da Frelimo quando vandalizam material de campanha da oposição? Na verdade, eu não tenho como dizer se é legal ou ilegal, porque a polícia moçambicana até forja, muitas vezes, acontecimentos para poder prejudicar um cidadão quando se sabe que este cidadão é da oposição. Eu, pessoalmente, recordo uma vez que estava de carro, ia para coisa, em 2007, ia para Chimoio com uma Toyota Corolla. Quando cheguei no Rissave, a própria polícia meteu lá dentro do meu carro um embrulho de coisa de suruma. Só que uma das polícias lá de coisa de trânsito, uma senhora, viu aquilo e disse: "Oh, mas você não vê que esse senhor é de idade? Como é que vocês vão meter? Tira lá essa coisa, tira essa coisa." Quando viramos, olhamos assim, era exatamente um pacotinho amarrado com coisa, com casca de bananeira de surumas. De onde é que isso vem? Foi aquele senhor que meteu. É pena porque eu não tinha forças. Se tivesse força, podia ter golado mesmo com... E isso acontece, é comum. Forjam-se crimes aqui em Moçambique. A nossa polícia não é republicana. A nossa polícia é partidária. É exatamente isso que faz com que as pessoas nem podem acreditar de que isto acontece num Estado democrático e de direito. Esse jovem pode ter sido forjado. Pode ter sido forjado. Essa atitude é muito comum no nosso país. Por isso eu digo, não tem como dizer se é legal ou ilegal. Mas, na verdade, com tantos vídeos que estão a aparecer aqui, a exibirem, a polícia já fez alguma busca? Já procurou alguém da Frelimo que está a fazer isso? Não estão nem por aí. Por isso, eu considero isto aqui uma atitude negativa que mancha a corporação e alerto ao comandante-geral da polícia, o senhor Bernardino Rafael, que chama a atenção aos seus membros, porque é vergonhoso. É vergonhoso, pura e simplesmente vergonhoso. Obrigado. Obrigado, Justino Mondlane. Estamos ainda no período de campanha eleitoral, Paulo Guambi, e já temos essas reclamações em relação àquilo que é a atuação da polícia. A cada ciclo eleitoral temos essas reclamações. A questão que não quero calar é esta. Contamos com essa polícia para quando chegar a hora da votação, de ir às urnas. O que é que se pode esperar dessa polícia? Não se pode esperar muita coisa dela, porque ela funciona na base de um comando. Atenção, aqui é preciso separar a vontade individual de cada polícia, não é? Cada polícia tem sua vontade individual, é uma vontade humana, é uma vontade de justiça, mas ele, dentro da estrutura policial, tem que funcionar na base de um comando. E este comando tem interesses políticos. E o polícia deve obedecer, porque caso não obedece, ele próprio perde o seu pão. Então, nós temos polícias que acabam cometendo atrocidades muito contra a sua vontade. Olha, e vou aproveitar agora a dizer... Seria tão interessante que sociólogos, psicólogos, antropólogos fizessem um estudo muito profundo para apurar por que carga de águas são os polícias que mais se enforcam neste país, não é? São os polícias que mais se enforcam. Por que razão? Nós estaremos perante indivíduos que mal são pagos seu salário, para além de ser baixo, com tantas dificuldades de natureza social e econômica, tem que, no seu trabalho,
terem de obedecer ordens que vão contra a sua consciência, não é? Muitas das vezes molestar cidadãos contra a sua própria vontade e depois eles, quando regressam a casa, estarem numa situação de desespero total do ponto de vista de sustento à sua própria família, desespero do ponto de vista de fraca qualidade da sua vida, não é? E o resultado, a solução para este polícia poder ser, por exemplo, um suicídio. Bom, não quero transformar este debate num espaço de discussão acadêmica, porque poderia trazer teóricos que discutem sobre o suicídio. Há um sociólogo super interessante que faz um estudo super interessante sobre o suicídio, que eles nos mostra que a instabilidade social, as mudanças, elas provocam também a instabilidade emocional e psicológica que leva as pessoas ao suicídio. Podemos estar perante um grupo social que é de polícias que está numa situação de instabilidade, essa instabilidade provocada pelas ordens que contrariam a sua própria consciência, os salários mal pagos, baixa condição de vida, baixa qualidade de vida, que os leva a situações de suicídio. É preciso estudos levarem-se a cabo nesse sentido para percebermos muito melhor as coisas e falarmos com conhecimento de causa. Mas fica o alerta. Obrigado, Paulo Guambi. Por acaso, a Academia de Ciências Policiais, há alguns meses, estava a levar a cabo um estudo, uma pesquisa sobre a situação dos suicídios no seio da corporação, para perceber o que é que está a acontecer. Porque mesmo que a gente tenha algumas diferenças com a atuação da polícia, os polícias são nossos irmãos, os polícias são cidadãos que defendem essa pátria, que garantem a nossa tranquilidade e segurança. Então, é um grupo social que merece muita atenção. É muito interessante isso, já agora elogiar a Cipol, que avance com esse trabalho e que os resultados apareçam o mais rápido possível, porque é alarmante os suicídios na corporação policial. Obrigado. Justino Monjano, o que esperar dessa polícia que atua dessa forma? A cada pleito eleitoral, a cada ciclo eleitoral, há sempre queixas da atuação da polícia, excesso de zelo, a questão da violência, a questão da polícia não ser republicana, como tem se dito, não ser republicana, ser partidária. E como é que olha para isto? O que esperar nas próximas eleições? E parece que as próximas eleições, olhando para aquilo que é a própria campanha eleitoral que está renhida, onde ser eleições sui generis na história deste país. Na verdade, nós não podemos esperar muito por parte da polícia, porque falta exatamente esta vontade política e nós sabemos que as nomeações e as promoções na polícia são por obediência cega de qualquer instrução. Apesar da nossa lei dizer que qualquer execução de uma ordem ilegal é crime. Mas o que acontece é que nós, quando temos um policial que executa uma ordem ilegal, mesmo quando seja um assassinato, tal como foi o caso que aconteceu em Xai-Xai do Matavel, não é? Anastácio Matavel, que Deus o tenha. Exatamente. Trabalhei muito com ele. Deixe-me dizer isso, trabalhei muito com ele, viajei muito por este país com Anastácio Matavel, era um ativista muito respeitado. Muito bem. O que aconteceu é que os policiais que executaram aquele jovem, pelo contrário, ainda fora do coisa do trabalho, foram promovidos. E isso fez com que a sociedade civil levantasse um certo alvoroço, porque não se compreendia como é que aquelas pessoas tinham sido promovidas enquanto estavam ainda a cumprir pena, né? Agora, são coisas de Moçambique, nós sabemos quem faz isso, ela é que faz, ela é que fez, e sempre erradamente. Por isso, não podemos esperar melhor coisa. Nós temos o caso, por exemplo, da própria CNE, tudo aquilo que fez foi para cumprir uma voz de comando, não é? Um comando político. A CNE fez o que fez, ninguém está para poder analisar
nem protelar a CNE, porque visivelmente a Procuradoria-Geral da República, mesmo o próprio Conselho Constitucional, verificaram que a decisão que foi tomada pela CNE foi uma decisão ilegal, inaceitável, improcedente, mas, no entanto, a coisa continua assim, porque Moçambique é assim. Quem manda, quem está no topo faz o que quer, ultrapassa as leis, pontapeia as leis, e então temos como resultado um país completamente torto.